Paz perfeita, paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você verá esse vídeo, mas eu quero desejar a você a paz perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa encher o seu coração, acalmando, trazendo paz, trazendo entendimento. Amém? Bom, como você pode ver aí no título deste vídeo hoje, nós vamos falar sobre as fases do deserto. Muitos dizem que são 5 fases, outros dizem que são 3 fases, outros que são 4 fases. Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre as fases do deserto, mas eu vou compartilhar com vocês as fases que eu vivi. Porque eu acredito que assim eu consigo trazer mais, não que os outros vídeos não sejam, né? Mas eu consigo trazer a minha verdade, o que eu passei, como que eu me sentia, como que funcionava. Mas antes de eu falar, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Amém? Eu quero que você, se possível, leia na sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 14, os versos do 15 ao 20, tá? Mas eu vou deixar aqui para nossa meditação o verso 19, se eu não me engano é na sua parte B, que diz assim: andai um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Lá em João 14, Jesus ele continua instruindo os discípulos sobre vários assuntos. Assuntos relacionados de como será após a sua partida, né? Ele garante que será necessário deixá-los, mas que ele voltará. Jesus faz essa promessa. Jesus estimula os discípulos a terem paz. Então eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que mesmo diante de um cenário de dor, de morte, o Mestre, ele dirige palavras de confiança. Ele dirige palavras aos seus discípulos, dando a eles o fruto da sua unidade com Deus. Então, Jesus ele declara lá em João 14 que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus faz essa declaração. Então, hoje eu quero dizer para você, não importa como está o seu deserto, em que fase você está, eu quero que você apenas tenha a certeza de que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Independente da situação que você esteja, Deus ele prometeu através de Jesus que Jesus iria, mas que ele enviaria o Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador, é o nosso companheiro, é o nosso intercessor. Então, tome posse disso, creia nisso, viva isso, em nome de Jesus. Tenha confiança e paz em Jesus. Amém? Então vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, as fases do deserto. Eu vou começar a falar sobre a primeira fase do deserto, que muitos intitulam como a fase do luto. Não reparem o som, porque eu não consegui gravar esse vídeo em momentos silenciosos e aqui em casa é movimentado. Bom, a fase do luto. Nossa, fase do luto? Sim, fase do luto. É a primeira fase do deserto. Eu já ouvi relatos, né, de pessoas que viveram essa fase 10 dias. Como já ouvi relatos e o meu próprio relato de que eu vivi 1 ano esta fase. A fase do luto foi uma fase muito demorada para eu sair dela. Eu conheço pessoas que viveram 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 dias, como eu falei, 1 mês, mas eu vivi 1 ano. Foi 1 ano com muita dor. Nesta fase nós emagrecemos muito, porque não nos alimentamos, não dormimos, não nos concentramos, só pensamos no nosso cônjuge, só pensamos na dor que estamos sentindo, queremos falar para todo mundo. Na fase do luto a pessoa quer falar para todo mundo o que está passando. Na fase do luto a pessoa quer contar para todo mundo, porque ela quer receber palavras de conforto, palavras de apoio, palavras de profetas, né, dizendo que, olha, Deus vai fazer. Nesse momento do luto, a gente não
não quer ouvir que Deus não vai restaurar. A gente quer ouvir que Deus vai restaurar. Nesse momento do luto, a gente culpa muito o outro, a gente diz que o outro é culpado, que o outro que traiu, que o outro que saiu, que o outro que abandonou, que o outro fez e aconteceu. A gente culpa os pastores que não enxergaram, a gente culpa os amigos que escolheram um lado, porque infelizmente vão ter amigos que vão acompanhar o cônjuge, outros vão estar do nosso lado. Mas o que mais me chamou a atenção nesse momento que eu vivi foi que eu entendi perfeitamente o nome luto dessa fase. Porque imagina que você, no momento, você está com teu cônjuge, onde você liga, você manda mensagem, você pergunta onde está, o que vai fazer, faz planos para o futuro. No meu caso, por exemplo, no dia 3 de maio de 2018, que foi o ano que eu entrei no deserto, meu marido estava me fazendo promessas, dizendo para mim que eu merecia ser mais amada, que ele ia melhorar, me fazendo promessas. E dia 3 de maio e 25 dias depois ele estava saindo de casa. Então, a gente fica se perguntando, nossa, mas até ontem ele dizia que me amava, até ontem ela fazia promessas, a gente fazia planos, a gente queria comprar uma casa, queria comprar um carro, queria fazer isso, fazer aquilo. E de repente a pessoa diz para você, você não faz mais parte dos meus planos, você não está mais no meu futuro, eu não tenho mais sentimento por você, eu não te amo mais. Então, de repente, você não pode mais tocar essa pessoa, você não pode mais falar, não tem mais liberdade, você não tem mais acesso a essa pessoa. E por isso o nome luto, porque a dor, ela é verdadeiramente uma dor de luto, é uma dor de perda, é uma dor... Eu não consigo explicar a dor que você talvez esteja sentindo agora, como eu não consigo explicar a minha, mas era uma dor muito forte. E eu vivi isso durante um ano, e talvez eu precise falar isso pra você. Por que, irmã Fabiana, que você demorou tanto? Porque eu camuflava essa dor. Quando a dor vinha, chegou um período que eu já não demonstrava a dor. Apesar de que eu acredito que ela estava nos meus olhos. Mas eu não falava da dor, né? Mas eu sentia, sabe? Quando o Leandro vinha em casa, que ele saía, era uma facada que eu sentia, sabe, era como se estivessem arrancando. É bem aquele... Tem muitos pregadores, quando vão ministrar em casamentos, dão um exemplo daquela folha colada, né, que quando vai separar uma da outra, uma fica mais despedaçada que a outra. E era isso que eu sentia. Cada vez que ele vinha, que ele ia, o que eu sentia era como se um pedaço meu tivesse indo junto. Mas só que chegou um momento que eu me fiz muito de durona, principalmente para ele. Tanto que ele mesmo diz que ele nunca imaginou que eu passei que eu tinha passado, que eu passei. Porque eu não demonstrava isso. Então eu não estou mandando você demonstrar sua dor, mas eu quero que você viva a sua dor, sabe? A dor, essa fase, ela tem que passar muito rápido. Porque nesta fase, existem casamentos que são restaurados, sim, nessa fase, mas eu não aconselho a ninguém. Porque nesta fase você está ferido, você está ferida. E nesse momento você está apontando o dedo para o seu cônjuge, dizendo que a culpa é dele, é dela. E eu não aconselho ninguém a ser restaurado nessa fase. Porque essa fase é uma fase de dor, né? E na dor, o que o ser humano faz de mais errado em seu momento de dor? A gente está sofrendo tanto que a gente quer lançar para o outro essa dor. Então a gente lança palavras, a gente lança atitudes, gestos, a gente fala coisas que não deveria. Eu mesma me lembro que numa discussão com o Leandro, ele me segurou assim, né, e falou, o que você quer? E eu falei pro meu marido, eu quero que você morra. E eu nunca quis isso. Só que a minha dor era tanta que eu queria que de alguma forma ele sentisse dor. Porque igualmente ele não estava sentindo, ele demonstrava que não estava sentindo nada. Para mim ele estava muito bem com a escolha que ele fez, vivendo da forma que ele escolheu viver. Então, passe muito rápido dessa fase. Sinta a sua dor. Se preciso for, fique no quarto por 1 dia, 2 dias. Comece, sinta ela. Deixa essa dor entrar por aqui.
e deixa ela passar pelo seu corpo até que ela chegue nos seus pés e você pisa nela. E diga: hoje eu não sinto mais dor. Ah, irmã, é fácil assim? Só fazendo, só tentando, pra gente saber se é fácil ou se não é. Porque eu só saí dessa fase, por mais que tenha demorado 1 ano, eu só saí dessa fase no dia que eu decidi sair desta fase. Quando eu tive que pausar, gente, desculpa. Quando eu decidi, quando eu olhei pra mim e falei: eu preciso sair dessa dor. Eu preciso dar um passo, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso permitir que Deus faça algo na minha vida. E foi aí que eu comecei a viver a outra fase. A outra fase, eu até ouvi o presbítero Walter, eu acho que foi o melhor nome, foi ele quem deu, que é a fase 2, que é a fase da sabedoria. Nessa fase, nós começamos a entender que o deserto, o erro foi meu e do meu cônjuge. Nesta fase 2, eu começo a ler mais a palavra. Nesta fase 2, eu começo a orar mais por mim. Porque na fase do luto, a nossa oração, ela é: Senhor, traz o meu marido, traz a minha esposa, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor. Nessa fase do luto, a nossa oração é uma oração muito desesperada. E já nessa fase 2, a nossa oração é uma oração com mais sabedoria. A gente começa a separar, sabe? A separar, vamos botar assim, títulos. A gente começa a orar pelos filhos, a gente ora pelos amigos, a gente ora pela igreja, a gente ora pelo cônjuge, a gente ora pela amante, pelo amante, a gente ora para Deus restaurar sim, mas a gente ora para Deus fazer a vontade dele. Nessa fase 2, que é a fase da sabedoria, a gente lê mais a Bíblia, a gente vai mais para monte, a gente faz mais campanhas na internet, a gente já está com os nossos olhos fixos no Senhor, mas não por desespero. A gente já não está mais buscando a Deus pelo que Ele pode fazer, porque na fase do luto, a gente busca a Deus pelo que Ele pode fazer, e somente por isso. E na fase 2, que é a fase da sabedoria, a gente busca a Deus mais pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. A gente já entende que o Senhor pode. A gente já entende que Deus pode fazer. A gente já entende que Ele pode qualquer coisa aí, em qualquer tempo, em qualquer momento. Mas a gente também entende que a gente precisa mais dele, como o que Ele é, né? Ele significa mais pra gente pelo que Ele é do que pelo que Ele pode fazer. Então é uma fase de sabedoria, é uma fase onde a gente consegue conversar com o nosso cônjuge sem sentir dor. A gente consegue conversar com o nosso cônjuge sem lançar na cara dele o que ele fez, a escolha que ele fez. A gente não lança mais, a gente consegue trocar ideia com o nosso cônjuge para falar sobre os filhos, até mesmo sobre as coisas que estamos fazendo. Eu falava muito com o Leandro, dizia: eu fui pregar em tal lugar, eu ouvi tal palavra. Eu já falava de Deus para ele sem querer evangelizá-lo, porque na fase do luto a gente quer evangelizar, a gente quer falar a palavra de Deus, mas eu me lembro que na minha fase do luto, quando o Leandro vinha ver a Gabriela, ele ficava aqui na sala, eu botava vídeos para ele ouvir, sabe? Só que mal sabia eu que ele estava completamente com os ouvidos tapados, ele não estava nem ouvindo aquilo que estava passando na televisão. E nessa fase 2, que é a fase da sabedoria, a gente realmente tem mais sabedoria. A gente já não fala para qualquer um sobre o assunto de restauração, porque a gente entende que muitas pessoas pensam da seguinte maneira, que a gente pode seguir a nossa vida, a gente pode pedir o divórcio, a gente tem base, né, naquilo que o mundo nos convence, e a gente pode pedir o divórcio, a gente pode seguir a nossa vida. Então, nessa fase 2, a gente não fala para qualquer um, porque a gente sabe que talvez se a gente falar para a pessoa errada, ela vai nos aconselhar coisas que talvez vá minar a nossa fé. Na minha fase 2, eu ia para monte toda semana. Eu tinha 2 amigas particular,
pessoais, Daniela e a Tatiana, que eu falava sobre tudo. Todos os dias eu falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu contava tudo, absolutamente tudo para elas. E eu tinha as minhas amigas, minhas parceiras de oração, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, e essas amigas me ajudavam, a gente compartilhava, porque elas também estavam no mesmo, né, buscando pelas suas restaurações. Então, nessa fase 2, o Senhor ele começa a nos mostrar muita coisa. Deus ele nos revela em sonho, pelo menos comigo foi muito em sonhos. Deus ele mostra, nos antecipa, porque a gente tem maturidade espiritual, a gente começa a ter uma maturidade, uma base espiritual para suportar aquilo que Deus nos fala. Eu ouvia falar muito da mulher estranha e eu suportava tudo aquilo em Deus. Não era para ser amiga do meu marido, mas eu realmente suportava em Deus. Então a fase 2, para mim, foi uma fase que durou um ano também. Foi uma fase que durou um ano e 2 meses. E nessa fase eu cresci muito espiritualmente, né? Eu orava muito a Deus pelos dons espirituais, eu orava muito a Deus para que Deus me desse o dom de discernimento espiritual, de interpretação de sonhos, dom de sonhos mesmo. E eu, para honra e glória do Senhor, o Senhor me abençoou muito nessa fase, né? Eu costumo dizer que o meu deserto foi um maná, eu vivi verdadeiros manás de Deus. Eu vivi verdadeiros oásis no meu deserto, né? O Senhor foi muito bom para mim. E aí a gente chega na terceira fase, que alguns dizem que essa terceira fase, se não tiver vigilância, ela pode ser chamada como a fase da morte. Porque nessa terceira fase, a gente está tão bem, a gente já voltou a trabalhar, já voltou a estudar, já voltou a viver socialmente tranquilamente, a gente já sai de casa, a gente quer mais sair de casa, para poder ver a vida, ver o colorido das coisas. A gente já começa, que alguns dizem que ela é uma fase muito perigosa, porque nessa fase muitos começam a não querer mais a restauração, por medo de viver toda aquela dor novamente. Então assim, nessa terceira fase, é uma fase que você está tão bem, você já nem fala mais de restauração. Poucos são aqueles que oram por restauração, poucos são aqueles que creem na restauração, que nessa fase, se a gente não tiver muito vigilante, a gente desiste do nosso cônjuge muito facilmente, porque a gente tem medo de viver novamente o que a gente viveu lá atrás. E no meu caso, essa fase foi uma fase de descanso, e eu descansei. Essa fase para mim começou mais ou menos em setembro. Até lá no meu vídeo do relato, se você quiser assistir, é só entrar aí no canal, tem o meu relato pessoal do meu deserto. E nessa fase o Senhor ele me tirou tudo que era eletrônico. E eu fui para o secreto com Deus. Deus me chamou num particular. E eu fui viver o sobrenatural com o Senhor. Eu fui andar sobre as águas. Eu fui caminhar diante do mar que se abria para mim. Eu vivi o sobrenatural com o Senhor verdadeiramente nessa fase. E foi uma fase de descanso. O Senhor, ele nessa fase tratou de mim. Eu quebrei na mão. Eu costumo dizer que eu quebrei, assim lá como Jeremias 18, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu quebrei na mão do meu oleiro nessa fase. Eu tive uma recaída, digamos assim, onde eu amaldiçoei o dia do meu nascimento. Foi um dia muito pesado, mas Deus teve misericórdia na minha vida, e o Senhor ele me poupou das palavras que eu disse, que eu lancei contra mim, e o Senhor ele me levou ao secreto e me amassou. Eu me quebrei, porque o oleiro nunca quebra o vaso. E o Senhor, ele me amassou e me refez.
E essa fase foram setembro, outubro, novembro, 3 meses. É quando a gente verdadeiramente descansa no Senhor. E é aí que Deus faz. Porque quando a gente descansa, eu não morri. Como eu falei, tem gente que chama essa fase da fase da morte, né? Porque a gente não quer mais, a gente desiste. No meu caso, foi mais o descanso. Então, por isso que eu chamo da minha terceira fase como a fase do descanso. Porque eu descansei no Senhor. O Senhor, Ele tratou de mim. Eu permiti que Ele tratasse de mim. Eu tirei as mãos do meu volante e deixei o Senhor conduzir a minha vida. E Deus, Ele tratou de mim, me amassou e me fez novamente, para a honra e glória dEle. E eu descansei nessa fase. Essa fase, então, como o nome já diz, é um descanso. Você já não fala mais de restauração, você já não está nem aí para o que teu cônjuge fala, ou faz, ou aonde vai, ou que está postando em rede social. Você só quer viver o sobrenatural com o Senhor. E você sabe que o melhor o Senhor vai fazer na sua vida. E você sabe, você já aprendeu lá na fase 2, que a palavra de Deus te garante. A palavra de Deus é um testamento de Deus para os seus filhos, do pai para os filhos. Então tudo que está escrito ali você toma posse. Então quando você toma posse, crendo que a promessa é de Deus e que Ele vai cumprir, você só descansa. E foi o que eu fiz. E aí, então, mas só que esta fase é uma fase de muita atenção para alguns, porque... vamos lá. Então essa fase, essa terceira fase, ela precisa ter muita atenção. Porque nessa fase, a gente conhece pessoas, a gente está com os amigos saindo, fazendo social, e aí o inimigo ele vem nos apresentar pessoas, vem talvez, se a gente não vigiar, nos fazer interessar por pessoas. Aparecem pessoas na nossa vida que estão querendo a mesma coisa que a gente, e aí é um perigo, porque se a gente não vigiar e não focar em Deus e não colocar nas mãos do Senhor, a gente toma de novo o volante da nossa vida e a gente sai completamente do propósito de família, que é o propósito do Senhor. Então, se você está nessa fase, eu vou pedir para você meditar um pouco em você, olhar para dentro de você e ver como você está. Eu não estou pedindo para você voltar a sofrer pelo teu cônjuge, mas eu estou pedindo para você continuar crendo que o Senhor pode fazer. E que você fique esperando pela vontade do Senhor. Amém? E a quarta fase, que eu vou só falar até a quarta, que eu chamo de pós-deserto, que muitas pessoas voltam ao deserto porque não se atentam a esta fase. A quarta fase é uma fase onde o cônjuge volta, as coisas começam a voltar à rotina, os amigos super felizes com o retorno, a igreja comemora, você comemora, e aí o cônjuge voltou. Só que até o cônjuge voltar, você tinha todo um tempo para servir a Deus, para buscar a Deus, para falar com Deus. E de repente você não tem mais esse tempo. De repente, aquele tempo que te sobrava, você está cuidando das coisas do seu cônjuge. Ou está passeando com o cônjuge, está voltando a fazer a social com o cônjuge. A família começa a chamar vocês novamente, né, para mostrar mesmo a felicidade porque vocês voltaram. E aí vem o perigo. Você ora menos, jejua menos, lê menos a palavra, busca menos o Senhor, vai menos vezes ao monte, você sai dos grupos. Eu não saí dos grupos, nenhum grupo. Você começa a viver mais para sua família do que para Deus. E aí está o perigo. Perigo que você começa a não buscar mais. Então você começa a não ouvir tanto a voz do Senhor. Você começa a dar mais olhos. Talvez você comece a idolatrar de novo o seu cônjuge, que foi isso lá atrás que te levou ao deserto. Então, a gente tem que se atentar. Porque se a gente não se atentar, eu estou há 1 ano
com meu casamento restaurado. E nesse período de um ano, o inimigo já tentou se levantar várias vezes. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estava atenta. Então, eu chamei meu marido à conversa, nada de traição, nada disso, tá? Porque Satanás, ele é paciente, ele é articuloso, ele é astuto e ele tem poder. Grave isso. Ele não tem pressa nenhuma de atacar você, de atacar a sua família. Entenda que a família é um projeto de Deus e o diabo não quer que ela aconteça de jeito nenhum. Então, nesta fase 4, eu quero dizer para você, faça períodos de qualidade com Deus. Talvez você não possa mais, como eu, por exemplo, eu não consigo mais orar 4, 5 vezes, 6 por dia, que era o que eu fazia. Mas eu tiro períodos de qualidade com o Senhor. Eu faço devocional, eu leio a palavra, eu me isolo de todos, nem que seja por 1 hora por dia. E eu prefiro fazer isso na parte da manhã, porque é a parte que tem mais silêncio na minha casa. Então, tire um tempo para o Senhor, converse com Deus, coloque para Deus todas as suas angústias, suas alegrias, suas tristezas, seus sonhos. Continue entendendo que Ele, Deus, é o único que não te abandona e não te troca e não te faz sofrer. Porque nós não podemos lançar a nossa confiança no homem. Amém? A nossa confiança ela será sempre no Senhor. Então, nesta fase 3, nesta fase 4, entenda que nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar focados no Senhor. Nós precisamos estar com os nossos olhos somente em Deus. Amém? Então, esse foi o meu relato das fases, que possa ter ajudado você. E se você precisar de alguma coisa, deixa uma mensagem aqui embaixo. Eu vou estar vendo e se preciso for, eu te passo meu WhatsApp e a gente pode estar conversando. Amém? Fique na paz. Até o próximo vídeo. Deixa aí teu joinha, compartilha, se inscreve. Amém? E que esse canal possa ser um canal para edificar a sua vida. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Deus faz. Fique na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.